Bom dia. Hoje vamos ler o versículo 22 ao versículo 27 do capítulo 15 de Êxodos, porque vamos começar com a liberdade no deserto, e esse trecho conta a história das águas de Mara. Depois vamos ler o capítulo 16, que do versículo 1 ao versículo... é o capítulo 16 inteiro, que vai até o versículo 36, conta a história sobre as codornizes e o maná. Nome complicado. Depois vamos ler o capítulo 17, que do versículo 1 ao versículo 7 conta a história do rochedo de Horebe. Do versículo 8 ao versículo 16, a história da vitória sobre Amaleque. Vamos ler o capítulo 18 também, porque aí nós lemos toda a história sobre a liberdade do deserto. Do versículo 1 ao versículo 12, conta a história da visita de Jetro a Moisés, e depois do versículo 13 ao versículo 26, a descentralização da autoridade de Moisés. E assim, nós finalizamos todo o contexto sobre a liberdade no deserto. As águas de Mara. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber da sua água, porque era amarga, de onde o nome de Mara que deram a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés. Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos as suas ordens e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. As codornizes e o maná. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º do 2º mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão? O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu o porei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No 6º dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolherem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito, e amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comerdes, e amanhã pela manhã, um pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurardes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: dize a toda a assembleia dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram cordizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número de pessoas. Assim fizeram os israelitas: ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gomor, aconteceu o que tinha ajuntado muito não tinha demais, e ao que tinha ajuntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes:
Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele até pela manhã. Mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades. E quando vinha o calor do sol, derretia-se. No sexto dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Este lhe disse: É isso que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado, consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes de cozer no forno, cozei-o. E o que tendes a cozer em água, cozei-o. E o que sobrar, põe-o de lado até amanhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia de sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis, mas o sétimo é o sábado, nele não haverá. No sétimo dia alguns saíram para fazer provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no sexto dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no sétimo dia. Assim o povo repousou no sétimo dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente do coentro. Era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: Eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: Tomai uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná, e deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. O rochedo de Horebe. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então discutir com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: Por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito, para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: Que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara, com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Sobre o rochedo do monte Horebe, ferirás o rochedo, e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: O Senhor está ou não no meio de nós. Vitória sobre Ameleque. Ameleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e vai combater Ameleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Ameleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiam no alto da colina. E quando Moisés tinha na mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Ameleque triunfava. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela. Enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado, suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Ameleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Ameleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Ameleque. Visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos,
dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar à espada de Faraó. Cetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado perto da montanha de Deus, e mandou-lhe dizer: teu sogro, Jetro, vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as tribulações que lhe tinha sobrevindo no caminho e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que nos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. Descentralização da autoridade de Moisés. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti de manhã à tarde? É que, respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir, e como terão de comportar-se, mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo, levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho, e toda essa gente voltará em paz para tuas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele tinha lhe dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmo as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. Bom, minha interpretação. Moisés é um homem de muita fé. Já os israelitas, nem tanto assim. Questionavam a todo tempo as provações que eles passavam. De fome, de sede. Questionavam a Moisés. Mas eles não estavam questionando a Moisés. Estavam questionando ao Senhor. Demoraram um pouco a entender isso. Mas, com o tempo, passaram a entender quando Moisés foi mostrando para eles que eles não estavam questionando a Moisés, mas que Deus estava ouvindo as suas murmurações. E de tanto o povo israelita murmurar, Deus ia lá e resolvia as murmurações. E provava para o povo que ele era Deus, o Senhor, né? Do povo Israel. O povo de Israel. E tudo se resolveu. Moisés se tornou também um conselheiro do povo, um intermediador de Deus. Mas estava ficando sobrecarregado. E nessas horas é muito importante nós termos a humildade de ouvir o conselho de pessoas mais velhas, de pessoas que já estão na vida há um tempo a mais que nós. Moisés ouviu o conselho de seu sogro, que falou para ele que a vida também é feita de destinar. Nós não podemos abraçar o mundo, nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Moisés, em momento algum, esteve só. Ele esteve o tempo todo com Deus auxiliando o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder, o que ele deveria falar para o seu povo. E como conselheiro do povo, ele ainda estava com o auxílio de Deus. Porém, ele estava ouvindo cada membro do povo de Israel. São muitas pessoas. E quando ele resolveu ouvir a experiência que vinha do seu sogro, ele conseguiu designar funções
e criar os chefes por quantidade de pessoas. E aí tudo ficou mais fácil, porque quando nós conseguimos coordenar equipes, nós conseguimos atender mais pessoas e conseguimos ter eficiência e eficácia nas funções que nós estamos ali para exercer. Deus escuta todos nós e segue sempre abençoando todos os seus filhos. Vejamos o que acontece nos próximos capítulos e até amanhã.